Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos ler aqui e meditar com os irmãos na palavra de Deus no livro de São Marcos. São Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Ele diz assim a palavra do Senhor: estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temais, crede somente. Eu estava observando os irmãos dessa escritura e me chamou muito a atenção, apesar de ser uma leitura, uma palavra conhecida de todos os irmãos e que todos conhecem muito bem. Eu já disse para os irmãos outras vezes que sempre que eu recebo a oportunidade, é como se eu recebesse o peso aí, não que eu digo de 2 toneladas, mas eu não ia conseguir segurar 2 toneladas nas costas, mas eu me sinto assim, como se eu tivesse 2 toneladas nas minhas costas. E quando a gente é alcançado antes, ainda é pior a coisa ainda, né? Mas eu procurei, irmãos, esses dias, uma palavra de Deus para falar para a igreja, porque aqui todo mundo sabe bastante e são bem instruídos. E tudo que eu falar aqui, com certeza os irmãos já estão sabendo, mas no fim, essa foi a palavra que Deus me deu para falar nesta noite aqui para os irmãos. Nós estamos vivendo, meus caros irmãos, num tempo de, apesar que muitos estão, parece que de olhos fechados ou se fazendo que não vê, às vezes quando eu estou sentindo alguma dor, ou às vezes meu pai na minha casa ele reclama de alguma dor e eu não posso fazer nada às vezes, e aí eu chego e brinco com ele, eu falo: faz o seguinte, tenta ignorar a dor. E aí ele olha para mim, fica rindo e fala: não tem como ignorar. A dor não dá para ignorar, né, moço? Mas nós estamos vivendo num tempo que é como se tivesse algumas pessoas ignorando ou não quisessem saber das coisas, né? O mundo está realmente anunciando que Jesus está voltando, né? As portas estão abertas para as pessoas que quiserem se salvar o mais rápido possível, mas é como se não tivesse mais tempo. E todos os sinais da Bíblia Sagrada estão escritos nela para a gente ficar sabendo o dia praticamente da volta de Cristo, porque o dia e a hora ele mesmo não disse para ninguém, apesar de o discípulo ter perguntado, não é? Mas ele disse os sinais, ele mostrou através das suas palavras, e hoje nós estamos vendo, se formos ligarmos o que Jesus falou e o que está acontecendo, está chegando a hora. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive através dos ensinamentos que foi ensinado aqui nessa igreja, através do nosso irmão pastor Jefferson, aqui, louvado seja Deus, é que dá uma esperança, uma animação um pouco maior, né, irmãos? Que dificilmente as pessoas não vão ser salvas, porque tem muita chance, né? Tem muitas condições da gente ser salvo. E isso foi ensinado aqui pelo nosso irmão pastor Jefferson. Então, e principalmente enquanto nós podemos agora, né, correr atrás
para facilitar um pouco para nós, né? Aqueles que forem no arrebatamento da igreja vai ser muito melhor do que os que ficarem, apesar de ainda ter muita chance ainda para os que ficarem, né? Os que forem no arrebatamento da igreja vai ser muito melhor. Louvado seja Deus. Mas olhando aqui essa situação desse homem que era principal, louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos observarem, Jairo, ele era um homem forte, um homem grande, um homem que tinha muito poder, muita força. E eu estava vendo aqui que a gente consegue as coisas, isso material ou espiritual, tudo através da nossa fé, principalmente aqueles que não têm condição, né? Não tem de onde tirar, não tem como conseguir as coisas, mas através da fé a gente acaba conseguindo, né? Até a nossa salvação, ela vai chegar a nós através da nossa fé. Se nós não tiver fé, ou se no meio da trajetória a nossa fé acabar, é por isso que muitas pessoas deixam de ser crentes, porque eles perdem a fé. E quando eles perdem a fé, eles começam a olhar a vida dos outros, né? E quando começam a olhar a vida dos outros, ele acaba declinando. Uma das coisas que acaba muito mais pesando a pessoa é a vida dos pastores. É uma das coisas que acaba muito com a fé de muitos que deixaram de ser crentes, é a vida dos pastores. Se esquece que os pastores vão prestar conta da vida deles, né? Apesar de ter uma responsabilidade a mais, a Bíblia diz que eles são como quem vai dar conta da igreja que está sob a sua responsabilidade, mas eles estão lutando para ganhar a salvação deles, e eu estou lutando para ganhar a minha salvação, e é tudo através da fé. Louvado seja Deus. Jesus, ele nasceu humilde, pobre, cresceu, deu um exemplo de como uma pessoa poderia viver, tudo isso para ensinar o caminho, não simplesmente através de palavra, mas ele vivendo, mostrando como que deveria ser. No final, ele, havendo amado a todas as pessoas com amor como que ninguém nunca amou, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu, até então como pobre, como uma pessoa que não tinha nada, louvado seja o nome do Senhor, e até mesmo em consideração, considerava-se como um ladrão, como uma pessoa que foi condenada numa cadeira, na época era a cadeira de ladrão, a crucificação, mas ao terceiro dia o ladrão não ressuscitou, Jesus ressuscitou, louvado seja Deus. E como todo poderoso, a Bíblia diz que ele foi visto lá na beira do mar da Galileia, com os seus discípulos, estava lá, e dois varões se puseram ali diante deles, os discípulos viram aqueles dois homens ali como uma pessoa celestial, louvado seja Deus, viram Jesus subindo ao céu, e aqueles dois varões que estavam ali eram anjos, aqueles realmente eram anjos, né? Tem muitas pessoas vendo o anjo aqui, vendo o anjo ali, tem gente que fala, tem um anjo ali, tem outro ali, e ninguém nunca vê esses anjos, mas aqueles ali, o discípulo viu que realmente era anjo, e falou com eles, está vendo esse Senhor aqui que vocês estão vendo subir, um dia do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai voltar. Louvado seja Deus. Aquele era anjo, era ser celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem muitos anjos por aí aparecendo com várias características. Alguns são verdadeiros, outros são simplesmente as pessoas querendo ganhar ponto, querendo ganhar mídia por aí fora. O mundo está cheio disso. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos: nenhum desses não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar é Jesus, porque ele disse que ele ia voltar para levar a sua igreja. Ele disse: para que onde eu estiver, vocês também estejam. Louvado seja Deus. Esse homem tinha tudo, louvado seja Deus, mas a sua filha estava doente. E ele, com certeza, já tinha gastado, como ele tinha bastante dinheiro, ele já tinha gastado muito com os remédios que ele podia gastar para ver a sua filha curada, mas não tinha jeito, ela ia de mal a pior. E aí ele não conhecia, aí ele está, irmãos, a fé está aqui, isso que me chamou a atenção. Ele não conhecia Jesus, ele só ouvia falar que Jesus curava bem. E as pessoas que Jesus curava ficavam curadas de verdade. E de repente ele ouviu que estearam lá numa casa e colocaram um homem lá o buraco que fizeram no telhado, e Jesus curou o camarada que era paralítico. E o cara levou a cama, andando pelo meio do povo e foi embora. Falou: mas esse homem, pode ser que ele faça alguma coisa? Não tem mais o que fazer. Então ele poderia mandar os seus empregados? Poderia. Mas ele mesmo
foi até onde estava Jesus. Ele estava com a fé, e a única chance dele seria Jesus fazer alguma coisa, que ele nem conhecia, mas ele ia conhecer agora. E quando ele chegou, a Bíblia Sagrada diz que ele chegou e implorou, tendo chegado um dos principais, no versículo 22, dos principais da sinagoga, por nome Jairo, ele rogava, irmãos, de joelho, ele rogou que venhas e impõe as mãos para que ela saia da doença e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Jesus não fez questão nenhuma, ele implorou, ele chamou Jesus, essa aqui é uma grande multidão, mas Jesus foi com ele. E isso, irmão, chega a me emociona, me dói esse ver da alma saber que quando a gente, isso acontece na hora que não tem saída para nós, porque enquanto a gente quer lutar, quer ver acontecer. Se a gente tem recurso, principalmente. Mas quando não tem, e a gente vai para os pés de Jesus, Jesus não nega. Nós somos ignorantes, mas Jesus não. Ele pode estar num patamar tão alto, tão grande, mas se a gente for a ele, principalmente isso só acontece nas horas mais difíceis que não tem saída. Se chamar, Jesus vem. Aleluia! E ele foi, irmãos. No meio do caminho, os irmãos já sabem que nessa feita aqui, Jesus também curou uma mulher que estava enferma. Mas, no versículo 35, os irmãos observem que, quando ele, na sua última tentativa de salvar sua filha, ele viu que Jesus poderia simplesmente virar as costas para ele, ser ignorante com ele. Ele estava com o seu discípulo ali, o discípulo dele falou: pega esse cara aqui de perto de mim, e o discípulo fazia isso, ele estava ali para isso. A Bíblia não conta a verdade que o discípulo era nenhum segurança ou polícia que estava ali para cuidar de Jesus, mas ele desempenhava esse papel muito bem, eles cuidavam de Jesus. Mas Jesus simplesmente foi. E quando Jesus queria fazer alguma coisa, nenhum deles empatava Jesus fazer, ele se atravessava na frente, deixava Jesus ir, mas ficava de olho, ele principalmente, que era uma pessoa que ele agia humanamente, se precisasse. Nós vemos isso quando os romanos foram prender Jesus. Pedro não contou a história, já puxou a espada e arrancou a orelha do camarada lá, né? Então ele desempenhava um papel muito bem de segurança ali de guarda-costas de Jesus. Mas Jesus foi para a casa daquele homem para impor as mãos sobre a filha dele como ele queria. No caminho ele curou uma mulher, porque ele sempre andava fazendo alguma coisa, não ia simplesmente seguir uma viagem. Se aparecesse alguma outra coisa, ele realizava. E isso talvez atrasou um pouco a chegada de Jesus na casa daquele homem, que de repente chegou, veio uma outra pessoa atrás dele, que era servo desse homem, o principal da sinagoga, e disse: mas por que você está chamando aí o mestre aí? Não pode ir mais não, sua filha já morreu, agora já era. E aí os irmãos imaginem o tamanho da tristeza daquele homem. Será que ainda ficou o coração dentro dele nesse momento? Jesus observou a tristeza dele, se aproximou e falou: você não tem, pessoalmente. Esqueça o que estão falando de você. Esqueça. Você está lutando às vezes para conseguir uma coisa, mas tem muitas pessoas dizendo que você não vai conseguir. Não é simplesmente uma cura, não é simplesmente alguma coisa que você praticamente já estava na sua mão, um dinheiro, ou um objeto que você queria comprar, alguma coisa que você não está conseguindo. Sempre vai aparecer alguém para dizer para você: isso daí não é para você. Você não vai conseguir, você não tem condição. Sempre vai aparecer alguém. Não vai aparecer uma pessoa: é seu já, consegue, você vai conseguir. Não. Vai aparecer sempre uma palavra para acabar com você, acabar com a sua fé. E isso dá a entender que realmente a gente não vai conseguir, porque a fé vai desaparecer. Sem fé, irmãos, não consegue nada.
Mas se você tiver fé, mesmo você não tendo, você vai conseguir, porque a tua fé vai te levar para o lugar. Mas como? Você vai pegar dos outros? Não. Tudo que existe nessa terra, e tudo que existe no céu e debaixo da terra, é tudo de Deus. Tudo de Deus. E por que então que eu pedi um carro e não ganhei? Por que eu pedi uma casa e não consegui? Porque não é assim que se pede. Os irmãos observaram? Quando que esse homem aqui ele conseguiu o que ele queria? Quando ele, a Bíblia não conta detalhe aqui, mas ele era principal da sinagoga, esse homem era rico. Ele tinha gastado tudo, mesmo se você não tiver. Se tivesse na condição de Jairo aqui, você gastaria o que você não tem? Gastaria, tomaria emprestado, e enquanto você não tivesse, você gastava tudo. Mas quando não tivesse nada, você ia pedir a Deus. É nessa hora que Deus atende-nos. É nessa hora. Eu vi um testemunho de uma irmã uma vez dirigida à igreja do Jardim Vermelhinho, e ela disse que aconteceu um mal na filha dela, filhinha pequena. Ela estava com ela na igreja dando testemunho. Que amanheceu um dia, logo de manhãzinha, quando ela saiu, a filha dela saiu fora da porta de casa, assim, no quintal, e passou um vento, alguma coisa lá, e a filha dela ficou toda torta, o negócio que apareceu lá. E na mesma hora que ela viu a filha dela virar para ela assim, e caiu, ela pegou a filha dela, levantou para cima e clamou a Deus pelo socorro. Na mesma hora, Deus curou a filha dela. É na hora, irmão, na hora do desespero, que a gente faz uma oração que sobe direto ao trono de Deus, não tem nada de interno. E Deus conhece o nosso coração, sabe quando nós estamos pedindo alguma coisa, e Ele vai atender. Porque às vezes eu estou pedindo alguma coisa, que é para o meu irmão ficar com inveja de mim. Eu vou pedir alguma coisa a Deus aqui, isso aqui é muito importante para mim, mas o fulano vai ver que eu sou bom nisso aqui. Você vai receber? Não. Deus sabe quando eu vou pedir alguma coisa, o nome dele vai ser glorificado. Você vai receber, com certeza. E Deus sabe, Deus conhece. Não, eu quero um carro novo, eu tenho um carro bom, mas eu quero um carro novo zero. Que é para mim chegar à igreja e dizer, ó irmão, eu quero um carro novo zero. Deus vai me dar um carro novo, irmão? Vai não. Deus já me deu um para mim andar para onde eu quero. E por que Deus me daria um novo, simplesmente para mim? Não, irmão. Deus não precisa que eu fale que Deus me deu um carro novo porque Ele é Deus. Não, Ele é Deus. Eu querendo ou não. Entendeu? Deus supre as minhas necessidades. Se chamarmos por Ele e o coração estiver ligado nele, e realmente aquilo for para a glória dele, Ele vai conceder. Caso contrário, não. E uma enfermidade, toda enfermidade Deus vai curar, não tem enfermidade que até Deus que deixa que aconteça. Ele dá consentimento. O que aconteceu com Jó? Jó não era, Deus mesmo não deu testemunho aqui, Deus não disse que Jó era temente e ainda se desviava do mal. E por que Deus permitiu? Foi Deus que permitiu aquela doença de Jó. E não foi uma doencinha fácil não, viu irmãos? A Bíblia Sagrada diz que foi era uma ferida desde a planta do pé até o alto da cabeça. E ele, a riqueza que ele tinha, que era um cara muito rico, ficou pobre assim, ó. Aí já era uma doença a mais, né? Porque a pobreza, a pessoa ser rica demais, era quem ficar pobre, aí era uma doença. E a única coisa que ele tinha, que sobrou, era um cabo de pé. Ele se assentava na cinza, que para a gente, a cinza, lá no Nordeste, a cinza seria uma carvão. Lá ficou um monte de cinza, o que sobrou do carvão. Mas a cinza também é a terra. E ele sentado na cinza, ele raspava as feridas, né? Ou para tirar as cascas da ferida, já pegou o dedo todo com a ferida, imagina o tamanho da dor, né? Ou simplesmente para coçar a sua pele. Mas ele foi a única coisa que restou. Mas ele realmente era fiel.
Mas com certeza eu não aguentaria isso que Jó passou, louvado seja Deus. E por que Deus permitiu que acontecesse essa doença nele? Foi uma doença que aconteceu. A Bíblia diz que foi o diabo que foi lá e lançou uma lepra de Jó. Mas ninguém não viu o diabo jogando. Aconteceu uma doença nele lá, que foi uma permissão de Deus. Deus podia curar, podia curar e curou ele no tempo certo. Mas o nome de Deus foi glorificado. Então Deus pode curar uma enfermidade se for para a glória dele. Deus pode dar uma riqueza para uma pessoa que ela ficar rico de um dia para o outro, se for para a glória dele. Deus pode fazer isso. Tudo Deus pode fazer, irmãos. Mas o principal de tudo é que tudo para nós vem através da nossa fé. Não podemos perder a fé. Não tenho riqueza, mas eu tenho a minha fé. Não tenha fé que você vai conseguir. Louvado seja Deus. Por alguns momentos, o povo de Israel deixaram de ter país. E a Bíblia Sagrada diz que eles estavam como quem sonham. Então eles não tinham condição. Não tinha ninguém que ia dar para eles. Mas eles sonhavam que um dia eles iam voltar e ter a sua nação. E Deus, garantida. É a mesma coisa de nós. Nós não temos condição nenhuma de ir para o céu. Temos não, mas não sou crente, não sou pastor, e daí? A única coisa que nós temos aqui é a nossa carne. Isso é muito importante. A Bíblia diz que quando morremos a nossa carne, volta ao pó, então não vale nada. Mas tem o Espírito que quando Deus fez lá o homem, ele soprou nos narizes, e esse Espírito, ninguém mexeu ele não, foi de Deus. A Bíblia diz que a carne volta ao pó e o Espírito volta a Deus que deu. Então o que é que sobrou? Nada. Só que o Espírito e a nossa carne é exatamente o que dá origem à nossa alma. Tirou o Espírito, tirou a carne, acabou a alma. Mas a Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses que quando Jesus vier, os que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram ressuscitarão. A alma vai ressuscitar. O problema está aí. É que uns vai ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então temos que estar atentos aí. Pela fé, com certeza, nós vamos ganhar isso que é muito interessante e mais precioso do que tudo nessa vida, a nossa salvação. Que Deus abençoe.